O episódio começa mostrando Zaraki e Mayuri encontrando Quincy Pérnidas. Mayuri começa a falar algumas coisas para zoar o Zaraki, mas ele ignora e ataca com tudo Quincy. Quando o Zaraki faz o ataque, Mayuri grita para alertar o ataque do Quincy. Vemos então Zaraki recuando e dizendo que perdeu um braço, mas que arrancou a cabeça dele. Então vemos um corte na cabeça de Pérnidas e jorra muito sangue. Mas ele meio que aumenta sua cabeça e vemos saindo um tipo de tentáculo dele. Do nada vemos o braço do Zaraki começando a girar todo, parecendo que vai ser triturado. Zaraki então arranca o seu braço fora e joga no chão. Ele vai indo em direção a Pérnidas e explode de tanto torcer. Os tenentes ficam surpresos. Mayuri se aproxima de Zaraki e diz que foi um show e tanto, dizendo que Zaraki tomou a decisão correta em arrancar o seu braço fora, pois se não tivesse arrancado seu braço, seu corpo teria ido junto por completo. Zaraki questiona qual o poder do Pérnidas, e Mayuri diz que ainda não sabe, mas que ele deveria ficar longe. Ele pede para Nemo fazer um curativo no braço de Zaraki, mas ele está bravo pois não tem como chegar perto para atacar. Mayuri diz que vai dar um jeito de lidar com ele sem ter que chegar perto, mas Zaraki ignora ele e parte pro ataque novamente e já manda a espada nele, mas não consegue feri-lo e agora está sendo atacado e seu corpo começa a sangrar, como se estivesse sendo retorcido. De repente vemos Mayuri enfiando sua espada no Zaraki, que para de se movimentar e xinga ele. Ele fala Ashisogi Ichizo, medo 4, e enfia o dedo no olho de sua espada que grita. Credo. Nemo diz para tampar o ouvido, pois se ouvir o grito por mais de 4 segundos, todos vão ficar paralisados. Zaraki fica paralisado e Mayuri diz que está feliz porque a anestesia funcionou. Ele sai andando em direção ao Pérnidas e diz que a força física do Zaraki ainda pode ser útil e que não vai deixar ele ser transformado em uma almôndega. E já que a anestesia dele funcionou, explicou que os poderes do Pérnidas são usados através dos nervos. Ele insere os seus nervos no corpo do inimigo e controla eles. E agora que sabe do poder dele, não há o que temer. Pérnidas ataca com os nervos e Mayuri joga um tipo de ácido, que faz ele se retorcer de dor. Ele volta e fala com Zaraki, que esfaqueou ele pro seu bem, e que não precisa olhar para ele com tanto ódio. Zaraki ainda consegue virar o olho para ele. Mayuri se surpreende e diz que ele realmente é um monstro, e que deveria trabalhar melhor na paralisia de sua espada. Mas que o Zaraki ajudou ele a identificar o poder do inimigo e uma oportunidade de melhora em sua espada, e que só sente gratidão por ele. É realmente um filho da mesmo. Ô bicho doido. Agora ele vai andando em direção ao Pérnidas falando sobre o sacrifício do nobre Capitão Zaraki em identificar o ataque do Pérnidas, e que ele deve se oferecer a ele como cobaia. Esse Mayuri é sinistro demais. Pérnidas começa a fazer uns sons estranhos e começa a se transformar, e do nada ele vira uma mão com olhos. Mayuri já entende de cara que ele é o braço esquerdo do Rei das Almas. Mas pô, esse cara foi tirando os membros? Que loucura é essa? Pérnidas se transforma e fica gigante. Mayuri diz que não conhece o Rei das Almas, mas a pressão espiritual é igual a que coletou do Ukitake. Ele faz ataques com os nervos, mas Mayuri se defende com um tipo de guarda-chuva vivo. Quando ele recebe o ataque, parece que morre. Mais uma das técnicas doidas que ele usa. Mayuri diz que está alegre por ter encontrado uma espécie dessa, e o braço esquerdo repete a fala de Mayuri. Ele fica espantado por ele poder se comunicar, e pergunta que órgão ele está usando para se comunicar, e fica intrigado por ele ser cheio de mistérios. E Kaku diz para ele fugir ao invés de ficar feliz. Mayuri rebate dizendo que encontrou uma cobaia para analisar que ele nunca tinha visto antes, enquanto se defende dos ataques. Ele fala para que ele mostre mais coisas do braço esquerdo do Rei das Almas. O braço se revolta e diz que seu nome é Pérnida Pernihas. Mas o maluco do Mayuri diz que foi ele que o descobriu e que vai chamá-lo como quiser. Mas como é um pedido especial, ele pode abrir uma exceção para ele. Ele diz que não entende o que o Mayuri diz. Ninguém entende na verdade, né? E que poderia ser um insulto aos Quincy's. Mayuri provoca dizendo, e se for um insulto? Aí a mão fica doida e faz vários ataques controlando os solos com o nervo que jogou no chão.
e cria uma outra mão e vai atacando Mayuri, que desvia ficando feliz por descobrir uma nova coisa. Ele usa sua mão como gancho e vai se puxando pelos prédios. Mas Pérnidas em um momento consegue acertá-lo, controlando os prédios com 2 palmas de mãos. Há uma explosão e quando vemos ele sai de boas. O que ele explodiu foi a sua armadura de Natal. Ele ia caindo onde estavam os nervos do Pérnidas, mas ele ativa a técnica aérea dos Quincy's e fica voando em partículas espirituais. Agora ele atira um tipo de corpo humanoide que se agarra ao dedo do Pérnidas e explode ele, dizendo que vai coletar uma parte dele. Mas do nada esse dedo ataca a mão de Mayuri. E quando vai retorcer, ele faz uma técnica rápida de reconfiguração dos seus nervos, vasos sanguíneos e músculos. Assim ele não vai controlar o corpo dele. O dedo do Pérnidas arrancado virou outro braço e correu para atacar ele. Mas ele lançou outro tipo de bomba humana nele que fez a mão cair no chão. Agora vemos Pérnidas arrancando outro dedo dele e perguntando se ele quer entrar em pânico. Assim esse outro dedo se transforma e ficam 3 mãos gigantes. Mayuri aperta sua espada e fala Bankai. Os subordinados do Zaraki se apavoram pensando que ele vai soltar veneno para todo lado. Mas ele diz que não é hora do parto. Vemos uma forma diferente da Bankai e ele fala o nome dela, que eu não vou falar para vocês que é muito complicado. Olha o nome aí na tela. Eles veem um tipo de humanoide que parece estar sentado e ele diz que é uma variante de sua Bankai que ele criou, que tem a capacidade de dar à luz a uma nova Ashisogi Ichizou, com base nos dados de batalha que ele está tendo. Aquele bicho começa a ter a cria e sai um bebê dourado que tem seus nervos para fora do corpo. Assim ele sente uma dor insuportável tocando o ar ou até mesmo o chão. Que Bankai doida, mano. Pernida ataca, mas não adianta nada, pois existem 70.000 camadas e faz com que apenas uma camada seja retirada através do seu ataque. O bebê grita e vai em direção ao Pérnidas, pega ele e come ele, assim como os outros 2 braços. Todos ficam olhando a cena horrível e ao fim ele cai na gargalhada. Esse é um vilão transformado em herói, porque os métodos dele são muito cruéis. E assim acaba a batalha e também o episódio. Meu amigo, que loucura, hein? As batalhas do Mayuri são sempre malucas. Mas pelo menos uma vitória veio para os Shinigamis, porque até agora eles só estão tomando um pau. Mas e agora, o que será que vai acontecer? Vamos ver qual será a próxima batalha e como será que o Ichigo vai enfrentar o Naki. Bora descobrir no próximo episódio. Se você ficou até aqui, já deixa aquele like no capricho, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida. Tamo junto demais, valeu, falou e fui!